É verdade, né? Às vezes a gente tem essa questão que a gente precisa ter muita atenção sobre o exemplo dos apóstolos, porque acho que cada apóstolo é como se fosse uma parte nossa, né? Cada um deles tem uma fraqueza, vou chamar assim, né? Que a gente passa por todas elas, né? Inclusive de Judas. E eu vi, né, que você tinha curtido o post do Chosen, né, que fala exatamente isso, porque os próximos episódios vai ser sobre a traição de Judas, né? Mas o que me chamou a atenção, então, nesse trecho, até para completar um pouco o que o Jordanley falou, né, que ele destacou bastante essa primeira parte, é sobre quando ele fala da fé vacilante. E nós todos temos fé vacilante. Se a gente já tivesse a fé muito robusta, a gente não estava na angústia que a gente fica todos os dias, né? A gente ia acordar de manhã e ter aquela certeza de que o que acontece no nosso dia e o que as pessoas trazem para a gente no nosso dia, ou os fatos que acontecem para a gente no nosso dia, né? Eles foram planejados por Deus e eles foram trazidos pela nossa própria necessidade de algum aprendizado. Então, quando a fé é vacilante, a gente olha para aquilo, né, e nosso primeiro movimento é recusar as coisas que acontecem com a gente. E nesse movimento de recusar as coisas que acontecem com a gente, muitas vezes a nossa energia se quebra. E aí, quando a gente tem que realizar alguma coisa, ou quando a gente tem que fazer uma materialização na nossa vida, aquela materialização fica capenga, porque é como se a gente está lutando contra a vontade de Deus, né? Então, acho que o primeiro passo para a fé, para ela se tornar robusta, é quando a gente consegue ter uma sintonia da nossa vontade com a vontade de Deus. Enquanto a gente está julgando, né, que o que está acontecendo com a gente não é possível, como que Deus pode deixar isso acontecer, como que isso, como que aquilo, automaticamente a gente está quebrando o nosso vínculo com Deus e aí a nossa fé está vacilante. E aí essa fé vacilante, a gente vai acabar igual os apóstolos, né? Tentando tocar o demônio só com o Ctrl+C, Ctrl+V que o Jordanley está falando. E não vai dar nada certo, né? Sim, e é importante a gente abordar muito essa questão da nossa fé vacilante, né? Até hoje de manhã, eu tô criando por hábito agora, porque são cíclicos. Os hábitos são para mim, não sei para vocês, mas para mim são cíclicos. Então agora eu estou na fase não de meditar de manhã cedo, agora eu estou na fase de ir para o YouTube, procurar um vídeo do Divaldo Pereira Franco e escutar ele. Eu gosto muito de ouvir o Divaldo. Eu acho ele uma pessoa muito sensata e, e eu acho que o conhecimento que ele traz é surreal. Mas a gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para escutar, porque senão também não adianta escutar o Divaldo. A versão que eu escutei hoje de manhã, o vídeo que eu escutei, ele falava exatamente sobre isso. Do quanto nós precisamos entender que espiritualmente conhecimento, inteligência, não está atrelado à elevação, a desenvolvimento moral. E ele até dizia o seguinte, né? Se nós pegarmos o povo, a cabeça, né, o corpo nazista da Segunda Guerra Mundial eram todos intelectuais, né? Uma nata intelectualizada. E o conhecimento, o que que fez? Não fez coisas boas. Em contrapartida, muitas vezes a gente pega pessoas muito carentes de inteligência e que produzem fenômenos surreais através do amor e de tudo. Então, a gente precisa nesse tempo estar separando um pouco essa parte, assim, para entender que a fé da qual a gente está abordando no tema de hoje, né? A fé que transporta as montanhas, ela não está em cima daquilo que você escuta, daquilo que você assiste. Ela está em cima daquilo que você faz. Isso é muito importante, né? Porque tira o saber, tira se você leu todas as obras espíritas, né? O Pentateuco mais as obras complementares. Tira-se isso. Tira o quanto você sabe da vida do Divaldo, quanto você sabe da vida do Chico, quanto você sabe do trabalho de fulano ou de Beltrano. Tira-se tudo isso, porque isso não soma nada. Agora, as nossas ações.
diante disso é que vai entrar isso aqui, de fazer essa transformação, de fazer com que montanhas possam sair de um lado e por outro, fazer com que situações dolorosas e sofridas de alguém possam ser transformadas por lágrimas, mas lágrimas não de tristeza, lágrimas de mudança, de arrependimento, de dizer, nossa, alguém zela por mim, alguém ora por mim. Esse trabalho, né? E que eu acho de uma beleza tão rara e tão simples, né? Mas ainda tão difícil para a gente, né? A gente está agora vivendo um mundo tão, tão estranho, né? Na verdade, a gente está vivendo o auge do caos, né? Talvez daria para dizer isso, mas eu tenho que cuidar para não ficar sendo tirado de contexto, né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas e tiram do contexto. Mas quando a gente olha para todo o lado, a gente está vendo que cada vez mais a gente está se preocupando mais com as outras pessoas e conosco mesmo. E eu fico pensando, tem tanta gente que gosta de cuidar da nossa vida e eu fico pensando, nossa, como que deve ser? Porque eu queria ter tempo para pensar na vida de alguém, né? Não, não tem, mas é até bom não ter esse tempo. Então, nisso, a gente precisa compreender que não é ninguém de fora que vai vir resolver a nossa vida. Não é saber se vai ser arcturianos, sirianos, pleiadianos, reptilianos, draconianos, né, felinos, insetos, sei lá o que mais que se pensa que vem. Não são esses aí que vão vir aqui salvar a vida de você, salvar a minha vida, salvar a vida de Robson. Não. O que vai salvar a minha vida é a minha postura, a minha atitude, a minha ação perante as coisas. Até porque nós todos aqui sabemos, errar não nos coloca em situações delicadas, situações que a gente não vai conseguir retornar. Não. Todo o grande aprendizado, ele provém de um erro, ele provém de uma falha. Os maiores conquistas da humanidade, a gente vê que para que eles pudessem chegar, teve muito erro. E erros que fizeram buscas que trouxeram soluções. Então, os nossos erros não são um problema, mas as nossas ações perante eles muitas vezes é. E para mim é nesse ponto que entra a fé. Esse é o ponto crucial, né? Acho que é a pedra fundamental da fé. Eu acreditar que eu estou fazendo essas transformações de forma sensata, de forma correta, cuidando apenas de mim, cuidando apenas daquilo que eu faço em benefício de todo mundo que está ao meu redor, que eu acho que era o principal foco de Jesus durante toda a sua peregrinação.